Que bom te encontrar aqui na nossa caminhada matinal. Estamos aqui, o Thor e eu. Né, Thor? Fala um oi pro pessoal aqui, Thor. Aí, pra gente bater um papo aqui, o nosso papo psicomotor. E hoje nós vamos falar sobre consciência intermitente. Vamos lá? Pois é, nós falamos no nosso papo psicomotor anterior, onde falamos sobre consciência. Se você não viu, sugiro que dê uma olhada lá, ficou muito legal. Nós falamos sobre um subtema, consciência intermitente. É um conceito tão simples e ao mesmo tempo tão instigante. Consciência intermitente. Ora estamos num estado de consciência, ora estamos num estado de inconsciência. Variando entre consciência e inconsciência. Consciência e inconsciência. Então, o Jung fala no seu livro Os Fundamentos da Psicologia Analítica que a consciência é muito peculiar, quer dizer, ela tem características muito próprias, que são características só dela. E ela é intermitente. Por exemplo, quando nós dormimos, muitas vezes nós entramos num estado de inconsciência. Às vezes um estado de inconsciência muito grande. E quando nós acordamos, nós vamos passando desse estado de inconsciência para o estado de consciência. E quando nós estamos acordados, em estado de consciência, será que nós estamos acordados, mas temos consciência de tudo ao mesmo tempo e de forma contínua ou de forma intermitente? Nós podemos dizer que nós não conseguimos ou temos muitas dificuldades de estarmos conscientes o tempo todo. Consciente o tempo todo de forma integral. Porque nós temos consciência de parte e ela é intermitente, olha só que interessante. Então, por exemplo, a consciência desse lugar que eu estou agora aqui com essas roseiras aqui atrás. Mesmo eu estando aqui vendo ela, agora o foco da minha atenção está nela, quando eu olho para outra coisa, ela continua lá, mas ela foge ao meu foco da consciência. E mesmo assim, quando eu estou focado naquela coisa, aquela consciência seria contínua? Seria intermitente? Então nós temos assim uma ideia que nós temos a consciência por quadros, que numa sequência dão um movimento. Então cada quadro desse estanque, tem a consciência. E entre um quadro e outro, nós temos um tempo muito pequeno de inconsciência. Então mesmo quando nós estamos focados em alguma coisa, prestando atenção, a nossa consciência seria intermitente. Nós não temos consciência o tempo todo. E nós não temos consciência da totalidade. Por exemplo, nós falamos muito em psicomotricidade de consciência corporal. Mas nós temos consciência do nosso corpo o tempo todo? Nós temos consciência de todos os nossos órgãos, do movimento do ar dentro do nosso corpo, da nossa respiração, o movimento do sangue. Nós temos consciência dos sons que o nosso corpo produz internamente. Então, se a gente ver nessa perspectiva, nós vamos ver que nós temos pouca consciência do nosso próprio corpo. Aliás, talvez se nós tivéssemos consciência de tudo isso, seria insuportável para a gente, né? Seria muito estímulos. Então nós temos consciência
o nosso próprio corpo, que é a parte mais consciente, mais visível, mais concreta, nós temos pouca consciência sobre o nosso próprio corpo. E ao derredor a mesma coisa. Nós temos uma consciência fragmentada, nós temos uma consciência intermitente, onde a gente vai montando esse cenário por consciências estanques permeadas de consciências de inconsciência. Por isso é consciência e inconsciência, essa consciência intermitente. Muito interessante. Isso tem algumas implicações, por exemplo, muitas vezes nós temos lembrança da nossa infância ou de outras coisas que não são da infância, que aconteceram no passado, que nós temos consciências de pedaços das coisas. E essa consciência, essa lembrança envolve outras pessoas, envolve relacionamento com outras pessoas. E nós lembramos de um fato que aconteceu, mas não lembramos exatamente o que aconteceu entre um fato e o outro, o que a pessoa disse. E nós acabamos preenchendo esse espaço de inconsciência com alguma coisa na nossa imaginação. Muitas vezes nós criamos um conflito, uma mágoa com aquela pessoa, com esse espaço que nós preenchemos, que na verdade nunca existiu de fato. Mas nós preenchemos naquela sequência, nós criamos um remendo ali, né, da situação. Por exemplo, ela falou tal coisa, e eu fico magoado com aquela tal coisa que ela não disse, nunca disse. Olha que interessante. E também temos implicações importantes para nós, enquanto professores terapeutas. Imagina as crianças que têm consciência intermitente e ainda ela não consegue fazer as conexões entre ela mesma, o eu dela, o ego, entre ela e situações que acontecem. Então ela não consegue ter uma continuidade. Olha, eu fiz isso, eu participei disso, eu vivi isso, num contínuo. Então ela tem flashes de consciência do eu. O eu dela é fragmentado. E nós temos a nossa intervenção com essas crianças. Será que nós levamos isso em consideração? E sabendo disso, isso mudaria alguma coisa a nossa intervenção? Eu poderia dizer de antemão, nas minhas reflexões aqui, o que poderia mudar de imediato é que daria muito mais importância àquela atmosfera psíquica que nós geramos no nosso ambiente terapêutico, no nosso ambiente educacional, quando nós estamos lidando com essa criança que ela não tem essa continuidade do eu. O eu dela está se formando. Ela não se vê como um eu, como um ego, que tem todas aquelas experiências numa sequência. Ela não consegue se identificar. Ela tem uma lembrança do que aconteceu, mas e no meio do caminho, entre uma coisa e a outra lembrança? E daí ela não se vê como ela ter participado daquilo, ela ter consciência que vai criando a personalidade dela. Então, se nós sabemos disso, é muito mais importante que nós também lidamos com o processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração que todo esse processo tem uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente muito grande. Então, o que ela está absorvendo ali de forma inconsciente, que nós estamos impactando ela, o nosso aluno, essa criança, de forma inconsciente, é extremamente importante. Porque ela vai estar absorvendo e ela pode estar criando condições ruins para ela, devido à nossa intervenção, que não levou em consideração isso. E ela nem vai ter consciência disso, mas vai estar lá dentro dela. Vai fazer parte da formação dela, da experiência vivida dela. Então isso é muito importante para nós professores e para os professores terapeutas, de levar isso em consideração. Então a minha postura íntima
o meu próprio desenvolvimento, para que eu possa envolver esse aluno, essa criança, numa atmosfera psíquica positiva, de amor, de tranquilidade, de liberdade de expressão, para que ela vá construindo isso com prazer, de forma lúdica. Não que ela tenha que se defender de uma coisa que ela nem sabe que é direito. E ela acaba criando um mecanismo de defesa, estando no modo inconsciente. E esses modos de defesa vão permanecer, mesmo depois que ela for ampliando a sua própria consciência e formando o eu dela, o ego dela, a personalidade dela. Interessante, né? Então, só essa questão aí, ela gera muitas reflexões para nós, como professores terapeutas, como psicomotricistas, na nossa relação com o nosso aluno. E é muito importante que a gente leve em consideração essas coisas para que a gente torne o nosso trabalho psicomotor, psicopedagógico, terapêutico, mais eficaz e menos agressivo e menos danoso. Se a gente conseguir ser menos danoso, já está muito bom, né? Já fizemos grandes avanços. É isso aí. Vamos encerrar nosso papo psicomotor de hoje. Deixe suas questões aqui, coloque os seus comentários, senão não fica um bate-papo, fica só eu falando sozinho, né? Então vamos trocar uma ideia aí, que é muito bacana isso, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.